Fala galera, novamente aqui no canal Fazendo React. Mas antes de começar, hein, primeiro link na descrição é meu canal de rap. Isso mesmo, eu tenho um canal de rap, de música, de anime. Lancei lá rap recentemente, então vai lá dar uma conferida. Se você gostar, já se inscreve lá, ajuda nós a bater a meta de 2K. Estamos rumo a essa meta, então ajuda nós se inscrevendo lá, tá bom? Primeira inscrição, hein, só vai e confere. Vamos aqui para a Psicologia dos Animes, A Mente Blindada de Mike Zenin. Já. Opa, ó, só podemos aqui, né? Viva a sua própria vida, viva a sua própria vida, pois você morrerá sua própria morte. Caraca, tem assim. Eu sou o Rafael, psicólogo, e ser subestimado pode ser uma bênção disfarçada. Hoje a reflexão é sobre Mike Zenin. Tem spoiler de todo o anime de Jujutsu Kaisen. Vamos lá. Anime. Maki vem do clã Zenin, um importante clã. Zenin é um dos 3 principais clãs dessa sociedade de Jujutsu. Com isso, esse clã sempre valorizou as técnicas amaldiçoadas mais do que qualquer outra coisa no mundo. E em um clã de feiticeiros, técnicas fortes e amaldiçoadas são tudo. Porém, Maki não consegue ver nem as maldições. Ela não consegue ver espíritos amaldiçoados. Nesse contexto, é quase como ela vivesse em um país onde ela não conhecesse a língua, conhecesse o idioma. Então, com isso, ela foi bastante subestimada e atrapalhada por sua família. Eles não queriam que ela se esforçasse para ser uma feiticeira, já que para eles ela meio que causava uma vergonha para a família. Porém, ela procurou se esforçar ainda mais. Sua limitação não a impedia de tentar alcançar algo maior, e ela esbravejava que seria a líder do clã Zenin no futuro. Maki vive um enorme dilema entre ser definida pelas pessoas ao seu redor ou viver por si mesma. E esse é o plot dessa personagem, o desejo de provar seu próprio valor. Quando criança, Maki prometeu à sua irmã gêmea Mai que ficaria com ela para sempre. As duas eram bastante próximas. Maki tem uma relação difícil com sua irmã, que ao contrário dela, consegue ver espíritos amaldiçoados. As duas sofreram pressões de formas distintas, e cada uma lidou com isso de uma maneira bem única. Enquanto a Maki é uma pessoa mais assertiva, segura, Mai é bastante segura e com uma personalidade mais vulnerável. Uma não queria ser feiticeira e a outra queria. E as duas teriam que ir contra a família. É tipo a Hinata e a... Como é o nome da irmã da Hinata? Hanabi? Alguma coisa assim, tá ligado? Eu acho que dá pra se colocar assim. A Hinata não queria lutar em seguro, era aquela personagem que botaram todo a parada nas costas dela, só que ela, pela pressão, ela não conseguiu, né? Eu acho que tem tipo uma coisa muito parecida, né, do clã da Hinata com esse clã aqui. Família não é algo fácil. Familiares e amigos ambos podem impor expectativas e pressões sobre você. Podem definitivamente entrar e assumir o controle da sua perspectiva. Quando você se concentra no que os outros estão pensando ou fazendo, eles se alojam na sua cabeça e você não está mais no seu próprio mundo. O resultado é que a presença deles em sua mente e todo o julgamento negativo associado a eles pode fazer com que você perca a confiança. O que não acontece com a Maki? Ela cultua uma mente independente. E o mais importante, ela mantém uma forte crença em si mesma. Estudos demonstram que a simples crença que você pode causar uma mudança positiva em sua vida aumenta sua motivação e o desempenho no trabalho ou na faculdade. É como se, em essência, se transformasse em uma profecia que se acaba inevitavelmente se realizando. Um estudo com 112 contadores juniores revelou que aqueles que acreditavam que seriam capazes de atingir seus objetivos foram os mesmos que 10 meses mais tarde tiveram o desempenho no trabalho mais bem avaliado pelos chefes. É impressionante constatar que a crença na própria capacidade foi um fator preditor ainda mais preciso do desempenho no trabalho do que o nível de habilidade ou treinamento desses profissionais. E a Maki pode contar com os dois, tanto com a crença em si mesma quanto o seu enorme talento, que não foi visto pelo seu grupo principal, pelo seu ambiente principal, a família dela. Pode não parecer, mas existem grandes vantagens em ser subestimado. Maki foi subestimada por muita gente, não apenas pelo seu clã, como também pelo Suguru Geto, que a chamava de fracasso do clã Zenin. Quando você é subestimado, você pode sofrer menos do peso das expectativas que os outros têm sobre você, fazendo
fazendo com que você possa de alguma maneira surpreender essas mesmas pessoas depois. Porém, cada pessoa lida diferente com o fato de ser subestimado. Você pode escolher um caminho onde você não se importa com isso, como acontece com a Maki, ou você pode ficar mais introspectivo e com receio do mundo e receio das suas próprias habilidades, como é o caso do Megumi. Maki criou uma forte armadura sobre a visão dos outros sobre ela, e parece que nada a afeta mais. Nem mesmo a opinião da Mai sobre ela tem algum poder. Maki segue a lógica da dura realidade de que você nunca será capaz de fazer com que todos gostem de você. Não importa o que você faça. O que importa é o que ela pensa sobre si mesma. E ela tem um carinho muito especial quando ela pensa em si mesma. Ver a si mesma como uma pessoa capaz de superar obstáculos pode levar a um comportamento que confirme essa ideia. Desafios na vida podem nos ensinar a fazer coisas mais difíceis. Robert Eisenberg, psicólogo da Universidade de Houston, é uma das maiores autoridades norte-americanas nessa área. Já realizou dezenas de estudos nos quais ratos selecionados aleatoriamente teriam que cumprir uma tarefa difícil, como pressionar uma alavanca 20 vezes a fim de obter uma única porção de ração. Uma tarefa fácil, como pressionar a alavanca 2 vezes para obter a mesma recompensa. Em experimentos sucessivos, ele chegou a resultados idênticos. Em comparação com os ratos que eram obrigados a fazer a tarefa fácil, os ratos forçados a um trabalho árduo demonstraram depois maior vigor e resistência na segunda tarefa. E percebemos isso justamente na Maki. Seus desafios fortaleceram ela e pavimentaram para novas circunstâncias mais difíceis ainda. Robert Eisenberg chamou esse fenômeno de diligência aprendida. Sua principal conclusão foi que a associação de trabalho árduo e recompensa pode ser aprendida. Robert avançou ainda mais e disse que sem vivenciar diretamente a conexão entre esforço e recompensa, os animais, sejam eles ratos ou pessoas, caem na indolência. Afinal, o esforço de consumir calorias é uma coisa que a evolução nos preparou para evitar sempre que possível. Maki tem uma confiança enorme que os seus resultados trarão consequências positivas no futuro, tornando ela cada vez mais resiliente. Porém, ser subestimada aumenta na Maki outro grande fator, extremamente importante e que faz ela ser uma personagem eficaz: a motivação. Ela usa a forma que os outros a tratam como um trampolim para alcançar seus objetivos na vida. E com isso a Maki tem muita autossuficiência, que é diferente de autoestima. Pessoas com forte autossuficiência não se preocupam muito com o que os outros estão pensando sobre ela. Desprezos não os afetam tanto porque eles têm um senso profundamente enraizado do seu próprio valor. Por outro lado, elogios e críticas também não os afetam muito, de modo que nunca se deixam levar pela própria boa sorte ou pela autoimportância. E é exatamente isso que acontece com a Maki, que meio que aprendeu que a opinião dos outros poderiam deixar ela apenas para baixo, não acrescentaria muita coisa. Então ela decidiu ignorar e simplesmente seguir o seu próprio caminho, seus próprios pensamentos. A autossuficiência está associada a certas características. Pessoas autossuficientes têm um forte locus de controle interno, ou seja, eles têm a capacidade e o desejo interno de seguir o seu próprio rumo, como acontece com a Maki, de tomar as suas próprias decisões em vez de terem as suas escolhas definidas por outros. Confiam nos seus próprios instintos e estão preparados para seguir o seu próprio caminho, mesmo que isso signifique ir contra as expectativas das outras pessoas, enfrentando assim a incompreensão e a desconfiança. O Yuta viu bem isso nela, e ele admira ela justamente por essa autossuficiência que ela tem. Inclusive a Maki tem uma dificuldade enorme de aceitar esse elogio do Yuta, porque ela não foi acostumada a isso. O que ela recebia dos outros era sempre crítica e desprezo, e com isso ela não sabia receber elogios. Maki reforça a si mesma suas próprias habilidades. Isso coloca ela em uma espiral de boa autoestima. E uma das razões para isso é que, em geral, as situações nas quais somos atraídos tendem a acentuar as nossas características de personalidade que nos levaram até lá. Essa teoria do desenvolvimento da personalidade foi chamada de princípio corresponsivo pelo pesquisador Brent Roberts, especialista em psicologia da personalidade, que estuda os elementos que levam às mudanças permanentes na forma como as pessoas pensam, sentem e agem em diferentes situações. Segundo o princípio corresponsivo, as características que nos impelem a certas situações na vida são precisamente aquelas que são estimuladas, reforçadas e amplificadas por essas situações. Essa relação permite a formação de círculos virtuosos e viciosos. Maki é reforçada por si mesma sempre quando ela atinge um objetivo, desde derrotar sua irmã, sair do clã e perceber que ela conseguiria facilmente não depender deles. Ela ficou forte e habilidosa, mesmo sem as pessoas do clã dela ajudarem ela em nada. Mai, quando criança, falava que a Maki acelerava em direção ao futuro. E isso é extremamente importante na personagem. O neurocientista cognitivo canadense Edward Tuving mostrou que nossa capacidade de viajar no tempo, tanto para frente como para trás, compartilha algumas características importantes. As lembranças são o que acontece quando o nosso cérebro reencena a atividade neural que foi gerada durante o evento original. Isso cria uma percepção do evento, uma memória, ou um conhecimento de que ela está sendo lembrada no presente. Ou seja, imaginar o futuro, como acontece com a Maki, é também uma recombinação de possíveis pedaços de um episódio com o conhecimento de que eles podem acontecer no futuro. E para que a projeção virtual do futuro seja possível, o cérebro depende de coisas que você já experimentou e poderia experimentar novamente, combinando elas de maneiras inovadoras. No caso da Maki, memórias de situações
qual ela viu que conseguiu atingir seus objetivos e que o esforço dela gerava resultados, foram responsáveis pelo aumento da sua confiança. É uma visão tão forte do futuro que ela se despede do seu clã, afirmando que no futuro vai voltar e vai ser a líder deles. Se pegarmos o cérebro da Maki, é como se ela estivesse de fato treinando uma parte dele para gerar confiança. Um estudo feito pela pesquisadora Carol Veck e seus colegas mostrou que nosso cérebro se adapta de maneira significativa. Assim como um músculo se fortalece com o uso, o cérebro muda quando você se esforça para superar um novo desafio. Não existe um momento exato na vida em que o cérebro está totalmente rígido, onde ele não muda mais. Pelo contrário, durante a vida toda, nossos neurônios mantêm o potencial de desenvolver novas conexões entre si e fortalecer as conexões já existentes. E mais ainda, durante a vida adulta, conservamos a capacidade de produzir mielina, uma espécie de bainha isolante que protege os seus neurônios e agiliza a circulação dos sinais entre eles. Talvez se víssemos o cérebro da Maki, poderíamos ver vários neurônios relacionados à resiliência. Como ela mesmo fala, se ela ficasse apenas no clã dela, recebendo ordens e tendo a vida controlada por eles, sem autonomia alguma, ela mesma iria se odiar. Maki não brigou e nem obrigou alguém a gostar dela ou a admirar ela. As atitudes dela fizeram com que pessoas como a Nobara e Yuta a admirassem. Você não precisa ser definido pela sua história ou pelo seu passado, você tem escolhas. É claro, elas não são infinitas, para ninguém é. Alguns terão mais escolhas, outros terão menos. O que é importante saber é que os valores de uma pessoa podem não ser o que outras pessoas acham que deverão ser. Só você sabe disso. Afinal, no universo de infinitas escolhas, você precisa ser sua primeira opção. Curta, se inscreva e compartilhe. Foda. É apenas... Foda, viu? Foda, que frase foda. Vamos ver aqui de novo. O que deverão ser. Só você sabe disso. Afinal, no universo de infinitas escolhas, você precisa ser sua primeira opção. Aí, ó. Afinal, no universo de infinitas escolhas, você precisa ser sua primeira opção. Frase muito foda, hein? Muito foda. Foda pra você refletir nela, né? É um personagem muito B10, né? Pelo menos pelo que aparenta, o que mostra, né? O anime, pelo menos no anime, né? No mangá, no mangá é melhor a gente ficar só por aqui, né? Mas quem sabe, né? Ele lance mais pra frente, eu acho que vai demorar um pouco, né? Outro sobre a Maki Zenin, né? De agora, né? Vamos aguardar isso aí, né? Eu acho que, não sei se ele vai lançar do Sukuna. Imagina do Sukuna, hein? Psicologia dos animes do Sukuna. Como é que seria? Não sei. E não esquece de me inscrever no meu canal de rap, lá confere daquela força que é moral. Conferindo ajuda nós a bater a meta de 2k, tá bom? Estamos 2k, então confere o último som que eu lancei. E se inscreve lá, tá bom? Valeu e até o próximo react.